Falaremos sobre promoção, que é o artigo 56 do Estatuto da Brigada Militar e dos Bombeiros Militares, que é a Lei 10.990, e esse artigo 56 e seguintes. O artigo 56 ele fala da promoção, tanto dos praças quanto dos oficiais. Como é que funciona? A gente já sabe que o oficial, ele, retomando, né, ele ingressa na carreira mediante concurso de nível superior, na carreira de capitão, né? E vai subindo ali, major, tenente, coronel e coronel. Então ele vai sendo promovido na carreira para o grau hierárquico imediatamente superior. E os praças ingressam na carreira como soldados e também vão subindo na carreira até chegarem ao cargo de a graduação, né, que se fala na Brigada Militar de praça, a graduação de primeiro tenente, né, que se chama oficial subalterno, tá? Nem todos os praças chegam a primeiro tenente, tá? Mas uma parcela, uma pequena parcela chega, principalmente aqueles que passam do tempo ali para aposentadoria, né? Que permanece por mais um período ali para galgar mais essa graduação aí de primeiro tenente. Então, as promoções, então, é essa designação, né? Tanto o praça quanto o oficial subindo na carreira, né? Esse planejamento das promoções, ele é feito pelo comandante-geral da Brigada Militar, pelo comando-geral da Brigada, tá? Então, não esqueçam disso, ouvido o secretário de Estado, que é o secretário de Segurança Pública. Falando nisso, é importante que caia conhecimentos gerais, tá? No concurso da Brigada Militar e dos Bombeiros. Os aconselho a estudarem, a entrar no site da Secretaria de Segurança Pública Estadual, entrar no site da Brigada Militar, entrar no site dos Bombeiros e entenderem ali como é que foi, e lerem, né, as operações, né, tanto dos Bombeiros quanto da Brigada, lerem os planos, como o que nós temos aqui na área de segurança pública, como um programa RS Seguro, né, como o PROERD da Brigada Militar, e os nomes são muito importantes, né, que vocês memorizem. O secretário Sandro Caron, que é o secretário de Segurança Pública, comandante da Brigada Militar, que é o coronel Feoli, né? Coronel Estevam, dos Bombeiros, né? O subcomandante, e por aí vai. Então vocês precisam saber o comandante do Estado-Maior, tá? Precisam conhecer esses nomes aí, que serão os oficiais aí responsáveis aí quando vocês ingressarem, né, nas carreiras militares aqui do Estado do Rio Grande do Sul, tá? Mas voltando, é o comandante-geral, o comando-geral que define, então, as promoções ali, né? O planejamento das promoções, ouvido o secretário. Isso aqui é uma questão fácil de prova, né? Dizer que o secretário define ouvido o comandante. Não, é o contrário, tá? Porque o secretário ele tem o grau hierárquico superior ao comandante. Seria facilmente uma questão que, por lógica, as pessoas poderiam errar, tá? As promoções elas acontecem por 3 critérios, que é o artigo 57, critérios de merecimento, antiguidade e extraordinariamente, tá? Nesse planejamento pelo comando geral, ele vai dizer lá quantos cargos serão por merecimento, quantos serão por antiguidade, tá? Então existe esse planejamento do comando e ele vai dizer lá X cargos para primeiro sargento serão por merecimento, X cargos por antiguidade. Daí, no critério por antiguidade, os sargentos mais antigos, os segundos sargentos mais antigos, serão promovidos a primeiro sargento. Por merecimento, existem os critérios, né, para promoção por merecimento. Mesmo aqueles sargentos, no exemplo que eu dei agora, né, segundos sargentos mais novos, mais modernos, se chama, na hierarquia militar, né, aqueles mais modernos, serão promovidos por merecimento. Então, uma parcela por merecimento, outra por antiguidade, tá? E extraordinariamente acontece quando o militar é promovido por ato de bravura, principalmente, tá? Que ele participa de alguma operação aí, de alguma ação em que foge ao cotidiano da Brigada Militar, tá? E dos Bombeiros. Então, por ato de bravura. Também em caso de quando fica por alguma lesão permanente, né? O caso de um policial militar, por exemplo, que seja alvejado por um tiro e fique paraplégico, né? Fique com algum problema físico,
também pode ser promovido aí por ato de bravura, tá? Em caso de morte também, acontece também essa promoção extraordinária por bravura aí, que logicamente quem usufruirá aí, porque, por exemplo, esse segundo sargento que por ato de bravura morre que morre em serviço, né? Ele será promovido a primeiro sargento para que a família usufrua aí a pensão, uma pensão um pouco maior, tá? Também existe um critério, uma outra promoção, que é promoção por ressarcimento de preterição. Ressarcimento de preterição significa que por exemplo, esse sargento que eu falei por antiguidade, ele era o mais antigo da fila, e havia as vagas por antiguidade, por algum motivo ele não foi promovido. E os outros que estavam abaixo dele, mais modernos do que ele, foram. Ele ingressará com processo administrativo, né? E pedirá aí para o Comando-Geral da Brigada Militar, demonstrará que ele era o mais antigo e que ele foi preterido na hora da promoção. Perfeito? Então, daí o Comando-Geral, se ficar comprovado que ele foi preterido, o promoverá por ressarcimento de preterição. E ele ingressará naquela mesma escala hierárquica que ele teria ingressado se tivesse ido no momento certo, tá? Então, na frente de todos os outros, tá? E será ressarcido aí desses prejuízos que ele sofreu, tá? Por esse período aí que ele não foi promovido, na época certa, tá? Então é o quarto caso aí de promoção, por ressarcimento de preterição. O artigo 58, ele fala de uma promoção também, que é quando o militar vai para a reserva remunerada, ou é reformado, né, que a gente já sabe, voltem às aulas lá para entender a diferença de reserva remunerada para reformado, tá? Ele é promovido à graduação imediata, mas para isso ele tem que... Olha, isso aqui é uma questão de prova, tá, pessoal? Ele tem que contar com mais de 25 anos de efetivo exercício prestado à Brigada Militar. Aqui leia-se também aos bombeiros militares, tá? Mais de 25 anos para a Brigada Militar ou aos bombeiros, de efetivo exercício. Então, um primeiro sargento que conte com mais de 25 anos de serviço prestado à Brigada, quando ele for para a reserva remunerada, que é a aposentadoria, ele será promovido aí a primeiro tenente, tá? Esses 25 anos, não esqueça que é prestado à Brigada, estou repetindo sendo enfático, porque daqui a pouco esse militar ele pode ter, sei lá, alguns anos fora da Brigada Militar. Trabalhou numa loja, na iniciativa privada, por exemplo. Daí ele se aposenta, ele vai para a reserva remunerada, por exemplo, com 20 anos de brigada, de serviço prestados à Brigada Militar, né? E bota aí 10 anos fora, que não seja para a Brigada Militar. Ele não fará jus a essa promoção aqui. Porque ele não terá os 25 anos de Brigada Militar, tá? Então é isso, tá, pessoal? Depois, na sequência, que a gente tem um tempinho de aula aqui, fala sobre férias e outros afastamentos. Eu vou falar sobre férias, que é jogo rápido, tá? As férias são 30 dias, todo mundo sabe, é igual para todo mundo, tá, pessoal? Mesmo quem é da iniciativa privada. 30 dias, o período aquisitivo é 12 meses, né? Então a pessoa tem que trabalhar 12 meses para fazer jus ao primeiro, para ter o período aquisitivo ali, fazer jus ao primeiro gozo de férias ali remunerados de 30 dias, tá? Então não é anual, né? Se o cara entrou em junho de 2025, ele 12 meses após é junho de 2026. Então só em junho de 2026 é que ele fará jus. A partir de junho, né? Ele terá mais um ano aí para tirar ali o seu primeiro período de férias, tá? De 30 dias, que é para descanso, né? Não prejudica as férias aí as licenças para tratamento de saúde, tá? A licença para tratamento da própria saúde e punição disciplinar, né? Daqui a pouco o militar tomou 10 dias de cadeia, né? Por punição disciplinar, né? E não prejudicar esses 10 dias, não são reduzidos as férias dele lá. Não, agora vai tirar 20 porque tirou 10 dias de cadeia, 20 dias de férias. Não, tá? Segue com os 30 dias. E a licença para saúde também. Se o militar, ao longo daqueles 12 meses do período aquisitivo, ele teve, sei lá, 30, 40, 60 dias de licença saúde, 90, não interessa quantos dias, para licença saúde, ainda assim ele terá direito às férias dele de 30 dias, tá? Quem tira férias tem direito a 1/3 de férias, que é o terço constitucional, né? Que foi uma luta aí, direito humano de segunda geração, né? Que são os direitos sociais, que é aquela remuneração, um acréscimo de 1/3 de férias, tá?
que tira quando goza as férias. Então, se o militar tirar as férias em setembro, né, ele fará jus a 1/3 a mais de férias em setembro. É isso, tá? Vai ter um aumentinho ali no salário, 1/3 a mais, que foi pensado justamente para a pessoa poder descansar efetivamente. Ele ganha 1/3 a mais salário, tá? Se ele ganha 3 mil, ele vai ganhar 1.000 a mais no contra-cheque para poder tirar férias de verdade, poder descansar, né? Pagar um hotel, pagar sei lá, o aluguel de um carro, né? Poder sair com a família, né? Poder descansar aí, realmente voltar revigorado aí para a atividade após os 30 dias, tá? As férias, eu falei do período aquisitivo é 12 meses, né? Mas por absoluta necessidade do serviço, pode ser cumulado aí por até 2 períodos anuais, tá? Não mais do que isso aqui é questão de prova também. Tudo que é decoreba é questão de prova, tá? Regra geral, o cara tem que tirar férias depois, após, né, na sequência, que embora não fale a lei aqui, mas é nos 12 meses subsequentes ao período aquisitivo, que é período de 12 meses. Entrou em junho do outro ano adquire o período, né? E aí o comando da Brigada Militar estipulará um prazo ali nos 12 meses subsequentes, né? Para tirar as férias. Só que por absoluta necessidade de serviço pode acumular 2 anos, tá? 2 períodos anuais, tá? Absoluta, não mais do que isso. Por exemplo, o servidor não pode ficar 3 anos sem tirar férias, no máximo 2. Daí ele te gozará aquelas férias do primeiro período e do segundo. Então, no terceiro ano, ele terá direito a 2 férias. Portanto, a 60 dias, tá? Tá, e o servidor que está em férias, ele pode ser, a bel prazer, revogado as férias dele, para ele voltar para... Ele estava viajando com a família lá, 30 dias de férias, daqui a pouco o comando da Brigada Militar não volta. Volta que a gente está precisando de ti aqui. Até pode. Em raríssimas exceções, que estão aqui no artigo 62, interesse da segurança pública, manutenção da ordem, extrema necessidade do serviço, tá? Ou transferência para inatividade, o cara que vai se aposentar, tá? Interrompe as férias e se aposenta, tá? Vou repetir, segurança pública, interesse de segurança pública, manutenção da ordem, extrema necessidade de serviço, as principais. Então são casos extremos para interromper as férias de um servidor. Não pode o comando, não, porque sim, tá? Não, eu quero que o servidor volte, tá? Um belo exemplo para memorizar foi a enchente no estado do Rio Grande do Sul. O governador do estado, o Comando-Geral da Brigada Militar, o secretário de Segurança Pública, determinaram que todos os servidores, os policiais e os bombeiros que estavam em férias retomassem para o estado do Rio Grande do Sul, porque a gente estava num período de ordem pública ali comprometida, tá? O crime na região metropolitana de Porto Alegre, infelizmente, os criminosos se aproveitaram daquele momento de fragilidade, né? E também na parte de defesa civil, né? Os bombeiros, os brigados, num primeiro momento, né? Salvando vidas, né? Mas posteriormente a criminalidade começou ali a cometer muitos crimes, assaltos, estupros, roubos, né? E daí todos os militares que estavam em férias foram chamados. Foi uma bela atitude aí do nosso Comando-Geral da Brigada Militar, tá? Uma bela atitude. E dos bombeiros também, tá? Porque realmente estava um caos. Eu estava lá em Porto Alegre, né, nesse momento, era cena de filme de guerra, o que nós vivíamos aqui no estado do Rio Grande do Sul, tá? Então, é um exemplo, tá? Se o servidor falecer antes de tirar as férias, aquelas férias deles, aqueles 30 dias, são remuneradas para a família, são pagas em pecúnia, tá? Então é um salário a mais. Então, ele morreu, paga para os dependentes. Como ele não conseguiu usufruir, paga uma remuneração a mais para os dependentes dele, tá? Acrescido de 1/3 de férias também. Se ele não tinha ainda adquirido aqueles 12, né, que são um período aquisitivo de 12 meses, ele morreu com 6 meses, por exemplo, do período aquisitivo, esse pagamento é feito para os familiares, é feito com 12avos, a cada 12avos, né? Tá, pessoal? Vou falar 12 mil para facilitar minha vida, tá? O cara recebe 12 mil, ele morreu com 6 meses, né, do período aquisitivo dele. A família receberá 6 mil,
ao invés de receber 12, tá? Mais um terço de férias, um terço em cima de 6 mil, tá? É isso. Forte abraço, até a próxima.